Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Reforma política não é panaceia para todos os males, mas políticos de governos e legislativos têm um ideal de reforma política para chamar de seu, que julgam ser a solução para todos os problemas sociais e políticos do país, embora prevaleçam nessas propostas os interesses de grupos e partidos políticos, como é o caso da reforma política orquestrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Para debater sobre a reforma política, o nosso programa convidou Malco Camargos, cientista político, professor da PUC Minas, diretor do Instituto Ver, colunista do jornal Hoje em Dia. E mergulhador, né, Malco? Você é até dono de uma academia de mergulho? Cientista político e mergulhador. É a hora que você relaxa do dia a dia da política, debaixo d'água, vendo os peixes, vendo naufrágios, aí a vida fica tudo diferente. Ótimo. E também o jornalista Walter Freitas, conhecido no meio dos jornalistas aí como Pernambuco. Jornalista, editor do portal mg1.com.br, apresentador do programa Parada Obrigatória da TV Favela e da OAB, advogado e membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB. Você está bem aqui para falar de política, que você é de assuntos penitenciários, não é, Walter? Prazer estar aqui com você, prazer conhecer o professor. Esse assunto hoje envolve muita coisa, porque a reforma política ela é de interesse maior do país. E esta semana já vai entrar em pauta, até o final, até o final de junho agora, a questão da redução da maioridade penal. Eduardo Cunha falou que vai colocar em junho, vai colocar já nesse mês, né? E esse tema é de muita importância para o país, porque a OAB Nacional, a OAB de Minas Gerais e a própria Comissão de Assuntos Penitenciários discute e defende a questão desta matéria. Por quê? Porque a redução da maioridade penal não vai resolver em nada a questão da superpopulação carcerária, nem a questão da violência. Precisa a sociedade discutir uma melhor forma de atender e proteger a criança e o adolescente, ao invés de somente encarcerá-lo. Essa situação não resolve nada. Vamos prender. E aí? 16, amanhã 14, daqui a pouco 12 anos. E aí, professor, futuramente vai se reconhecer um menor infrator, uma criança, um recém-nascido, através da cor da chupeta no berçário. Esse garotinho da chupetinha vermelha, aquele da chupetinha azul. Eu acho que não é por aí o caminho. Walter, nós vamos debater reforma política, mas tudo está intrinsecamente ligado. Inclusive, eu já falei aqui muitas vezes que essa redução da maioridade é para penalizar ainda mais o PPP, né? Pobres, prostitutas e pretos no país. Bom, mas eu queria ir para a reforma política. Sim, mas só aproveitando, se você me permite, eu conversei, não vou aqui nominar o nome do deputado, mas sobre a lei seca, quando estava em pauta, um deputado daqui de Minas Gerais falou assim, eu não voto porque eu não quero que meu filho vá para a cadeia. Entendeu como é que é? Quer dizer, o filho dele não pode, mas o filho do outro pode. Tá certo. Que deputado, hein? Que deputado. Malco, falando de reforma política, eu falei ali em interesses de grupos de partidos. Toda vez que eu vou falar em interesse, eu lembro do Tancredo Neves, a quem eu fiz a cobertura no início da minha carreira jornalística, que ele falava interesse. Ficava até mais crítico, né? Falar sem dúvida. Interesse. Até um telespectador até ligou e falou que quem falava interesse era o Brizola. Bom, podia ser o Brizola, mas o Tancredo também falava. Mas eu queria te perguntar, essa reforma política que está na Câmara dos Deputados, no seu entender, atende a quais interesses? Acho ótima oportunidade, Barroso, porque a reforma política ela emerge como um tema nacional a partir das ruas em junho de 2013. Quando as pessoas foi uma das principais pautas da época, né? Nem foi muito colocado pelas ruas, mas foi a saída que o governo encontrou para tentar romper com a queda abrupta de popularidade que estava sofrendo naquele momento. A partir da percepção de que os interesses dos representantes eram muito distintos dos interesses dos representados. E esse sim é um dos problemas da política brasileira, esse é um deles. Mas 3 são muito importantes. A falta de identidade dos nossos partidos. Nossos partidos hoje não são para acomodar clivagens ou separações que tem na sociedade. Os nossos partidos hoje são para acomodar elites políticas. Uma nova elite, um novo partido, ou às vezes uma mesma elite tem 1, 2, 3 partidos sob a sua tutela. Depois, a diferença no nosso sistema eleitoral nas chamadas distorções que acontecem. E o último problema, que é dos mais graves, o alto custo das campanhas eleitorais, que afasta o cidadão de bem
da política. Então a reforma deveria ser para trabalhar com esses 4 temas, mas infelizmente o que vem sendo discutido no Congresso Nacional não afeta ou às vezes até agrava alguns desses problemas. Então é uma reforma que, porque Tiririca falava quando foi eleita a primeira vez, pior do que está não fica, do jeito que a reforma está sendo conduzida, pior do que está fica. Tiririca, para quem não sabe, né, é aquele palhaço que foi eleito, palhaço de função, de atuação, né? Não palhaço como pessoa, profissão de palhaço, que foi eleito com quase 1 milhão de votos. É um dos 3 deputados, está entre os 3 deputados mais votados no Congresso Nacional hoje. Sem dúvida. E se você me permite uma observação, o Ulisses Guimarães, que foi presidente também da Câmara, ele tem uma frase muito conhecida dele, que ao ser perguntado por um jornalista sobre qual seria a melhor legislatura, ele afirmou o seguinte: a próxima. A próxima será melhor do que essa. Que o parlamentar só trabalha para ser reeleito, né? Exatamente, a próxima. Então, professor, essa questão também que eu queria que o senhor falasse sobre o financiamento privado de campanha. Esse debate ainda está na Câmara, já passou e, pelo que a gente sabe, muita gente é a favor, muita gente contra. Agora, por outro lado também, Barroso, eu acho que não existe almoço de graça. O Paulo Roberto Costa, esse que está envolvido na Lava Jato, afirmou lá categoricamente na frente do juiz Moro que não tem almoço de graça. Ninguém dá 10, 15, 20 milhões para uma candidatura, para uma campanha, sem receber nada em troca. Ora, se quer fazer alguma coisa melhor, ajuda um hospital, um posto de saúde, crie lá uma entidade filantrópica, ajude quem precisa. Agora, 30 milhões, 20, 40, 50, pelo amor de Deus. Só complementando a pergunta dele, com uma colocação paralela, para você também analisar sobre ela, Malco, é que o parlamentar hoje, na grande maioria dos casos, não estou dizendo que é a totalidade, é um despachante de grupos políticos no Congresso, no Legislativos, na Assembleia, na Câmara Municipal. E hoje, com essa proposta de passar o financiamento privado, mas só para partidos, você acha que elimina essa situação, que é os 2 pontos que foram aprovados até agora, nessa reforma do deputado Eduardo Cunha? O financiamento privado só a partidos e a reeleição para todos os cargos de executivo, governos, prefeituras. Pior do que está fica, Barroso, de novo. Hoje já funciona muito assim. As empresas, para não deixarem rastro da sua relação com representantes, já doam prioritariamente aos partidos e os partidos embaralham este dinheiro que vem de uma empresa na sua cesta de candidatos, o que não permite mais que se faça o rastreamento de qual empresa doou para qual candidato. É um retrocesso quando a gente faz com que as empresas possam doar só aos partidos. É muito melhor que ela doe direto aos candidatos, se for importante a doação delas. Porque deste modelo, você consegue rastrear a atuação daquele legislador, daquela pessoa no executivo, se ela está beneficiando ou não um determinado financiador de campanha. Da forma como está, o partido é um agente que a sua única função é embaralhar ou não deixar mais a ligação de uma ponta de quem financia a política daquele que trabalha em prol de quem o financiou. Apaga o rastro, né? Apaga o rastro. Então, o que se conseguiu nessa reforma foi legitimar isso. E por que eles foram tão rápidos nessa reforma? Porque o Supremo Tribunal Federal já estava colocando como inconstitucional, já tinha 6 votos dos 11, ou seja, já estaria aprovado. Mas o ministro pediu vistas, Gilmar Mendes pediu vistas ao processo, está com ele até hoje, e a promulgação... Desde março de 2014, né? Exatamente. Ele sentou literalmente em cima do processo, né? E a promulgação da reforma política, tal como está hoje, vai deixar sem legitimidade o julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque vai incorporar na Constituição, você também é advogado, né, Walter? E vai deixar, então, sem espaço para que o Supremo possa legislar sobre o financiamento de campanha. E um detalhe também, a gente observa que a Justiça, essa judicialização da política, quer dizer, o Congresso volta à matéria, o Poder Judiciário vai lá e confere se é legal ou não, se é inconstitucionalidade ou não. Eu acredito, professor, que o Brasil precisa sim de uma reforma política, não há muito tempo, desde 2013, quando houve aquele movimento todo no Brasil, que já podia ter feito essa reforma. Agora, eu queria saber a opinião do senhor sobre a questão também do Congresso. O Congresso hoje é muito conservador a partir do momento que o seu presidente, Eduardo Cunha, claro, não se discute religião porque o Brasil é um país laico,
mas ele é um evangélico e muito conservador e também muito ligado ao sistema empresarial, tanto que está sendo até investigado também pela Lava Jato. História do nosso presidente da Câmara, história política dele, né? Ele ascende na política como responsável pelas finanças de Fernando Collor de Mello no estado do Rio de Janeiro, tem um programa de rádio evangélica, né? A partir daí consegue sua cesta de votos. Inclusive, me permite lhe interromper, licença, é o homem que ia buscar o dinheiro quando o PC Farias dizia assim, olha, vai em tal lugar e busca. Ele era homem de confiança do PC. PC Farias, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Collor, aquele que morreu lá em Guaxuma, aquela praia do sul de Alagoas, morreu ele e a sua namorada. Foram matados aqui tudo. Mas aquilo ali foi um suicídio premeditado, né? Mas então, há duas coisas muito sintomáticas na presidência de Eduardo Cunha, né? A primeira é a fragilidade do executivo na sua capacidade de interferir, de relacionar bem com o legislativo a partir da baixa popularidade da presidente Dilma. O Congresso se rebelou e houve espaço para isso. Não há dúvidas que a aprovação do orçamento impositivo, no qual o Executivo agora fica obrigado a honrar com as emendas dos parlamentares, independente do comportamento deles, faz com que aquelas pessoas do baixo clero, que é a maior parte dos deputados, que tinham uma subserviência ao Executivo, agora agem pensando exclusivamente nos seus interesses. Se os interesses deles fossem os interesses daqueles que votaram neles, não teria problema. O problema é que quase sempre os interesses são próprios, são auto-interessados na sua própria sobrevivência enquanto políticos, e ser membro da elite política no Brasil é um cargo que gera um bom prestígio, um bom salário e, melhor, um baixo risco de perda, uma vez que a chance de reeleição é muito maior do que a chance de um novo entrante na política. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Quem quiser debater, sugerir a cena política, mande um e-mail, carlosbarroso@hotmail.com. Voltamos em instantes. Segue o programa debatendo a reforma política no país. Malco, a voz está até falhando aqui, Malco, mas é o seguinte, você disse que o baixo clero, que antes se ficava à mercê do Palácio do Planalto, dos governos, agora está defendendo diretamente os próprios interesses, junto com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Seria isso? Exatamente. A barganha passa não mais por... O balcão agora é direto. O balcão é direto, mas não é o balcão do interesse dos seus eleitores. Se fosse nesse caminho, seria ótimo orçamento impositivo, uma garantia do atendimento da demanda do seu eleitorado, sem que tenha que subjugar a lógica do legislativo ao interesse do executivo. A grande questão é que os parlamentares estão muito mais preocupados em atender questões específicas de sua base, mas também, ou principalmente, questões específicas do seu mandato, do que da representação, do sentido clássico da palavra, de defender os interesses daqueles que votaram. E a boa pergunta é quais interesses, né? O nosso sistema eleitoral não tem produzido uma identidade de grupos de interesse que se fazem se representar na Câmara, a não ser interesses financeiros das grandes corporações. Este sim tem feito grande diferença no nosso legislativo. Inclusive, professor, só a título de informação, de 513 deputados federais, praticamente 280 são empresários, têm relação também com o mundo empresarial. Mais ou menos 85 a 90 a relação com as minorias, né, chamadas minorias, e em torno de 65 apenas são mulheres. É um Congresso totalmente conservador, elitista e com certeza não tem uma afinidade com a classe trabalhadora nem com as minorias no Brasil. Basta ver agora a questão da terceirização, que é um tema também que vai trazer muitos problemas também para o setor da classe trabalhadora. O setor produtivo bate palmas e os trabalhadores ainda não tiveram a percepção do quanto eles vão perder com essa questão da terceirização. Inclusive os representantes sindicais na Câmara dos Deputados, em todo o Congresso, diminuiu o percentual dos representantes sindicais. Boa observação. E os representantes de grupos religiosos, de igrejas,
aumentaram. Né? E aumentou também dos evangélicos, não é verdade? Porque a Igreja grupos Católica... religiosos mas a no igreja, total. os evangélicos têm uma Estão parcela avançando maior. muito, né? Voltando para a reforma política da questão do financiamento de campanha, eu estava lendo hoje sobre a evolução do financiamento de campanha no Brasil. Acho que é bom trazer isso para o telespectador para ele compreender. Na eleição do Fernando Collor, em 1989, não podia receber doação de empresa privada. Era apenas pessoas físicas. E com o escândalo do PC, o que a Justiça descobriu? Que é melhor você deixar as empresas doarem do que porque você não consegue fazer vinculação entre o CPF do dono da empresa e aquela empresa. Então era mais difícil para a Justiça rastrear os malfeitos políticos que tinham que passar do CPF para o CNPJ e depois descobrir se aquele CNPJ foi beneficiado ou não daquela ação. Depois proibiu-se o dinheiro de ONGs, no qual ONGs recebiam dinheiro do governo e financiavam determinados partidos. Não pode mais. Depois proibiu-se entidades religiosas, exatamente pela expansão de igrejas que faziam arrecadação e doavam diretamente a alguns candidatos. Então a legislação foi sendo cada vez mais restritiva, mais proibitiva. E nem assim os custos de campanha diminuíram ou os artifícios foram sendo construídos para poder tentar burlar esses avanços de nossa legislação. E agora a gente faz um retrocesso. Em vez de tentar colocar um teto nominal absoluto, por exemplo, um salário mínimo, seria o máximo que um cidadão ou uma empresa pode doar, qual que seria a consequência para o sistema político? Em vez de buscar um parlamentar, buscar um único doador ou 5 grandes doadores, ele teria que buscar centenas. Do qual ele viraria um despachante, né? Aí sim, e não um despachante do interesse único, mas de um grupo. Aí, finalmente, nós teríamos a política tal como ela deve estar, que não é da defesa de interesses individuais ou de grandes corporações, e sim de grupos da sociedade brasileira. E levando em Esse é o único consideração caminho. também, Barroso, que campanhas estão cada vez mais caras. Uma campanha hoje para vereador, dependendo da capital, ela pode chegar a 2 milhões, 2 milhões e meio. Vereador, hein? Sim, Pensa um governador, um presidente, dependendo muito também do vereador. dezenas de milhões de reais. Aquele vereador que não tem um trabalho forte na base, não tem relação com o sindicato, com entidades civis, esse pode ter uma chance, claro. Mas a campanha está ficando cara. Para deputado estadual federal, 3, 4, 5, 6 milhões. Eu tenho informação que já teve deputado federal que gastou 10 milhões. Agora eu queria também saber a opinião do senhor, professor, com relação ao suplente de senador, aquele que não tem voto, entra com o dinheiro. Foi o caso do deputado Zezé Perrella, que era deputado federal. Itamar foi eleito, ele primeiro suplente, Itamar morre, ele assume, ganha 7 anos de mandato, sem gastar praticamente um centavo. Isso é que é muito bom. Isso também tem que ser visto na Mas reforma ele foi um política. financiador, né? No Bem, caso, né? ele não sei se ele foi financiador, porque o Itamar não queria. Inclusive, a gente sabe que quem era o suplente do Itamar, que ele queria, era o José Fernando Aparecido, que chamou o Itamar Franco II, dizem, falou com ele que queria homenagear o pai dele, o embaixador Zé Aparecido, falecido já, o saudoso. Então, convidou o Zé Fernando disse, não quero, eu quero ser candidato a governador por Minas Gerais. E perdeu a oportunidade de ser, hoje, senador por Minas. E o Zezé Perrella que, né, deitou nesse mel aí. Essa figura do suplente... Deitou nesse mel. Isso era de Pernambuco, né? Deitou nesse mel. Essa figura do suplente, ela é sintomática porque ela representa algumas das fragilidades do nosso modelo atual, né? E a reforma política pode agravar ainda mais. Hoje em dia, em média, no nosso Senado, 20% dos senadores são suplentes. Então, é um grupo bastante considerável que está ali sem receber nenhum voto. Mas aí você pode falar assim, mas quando tem um vice, é a mesma coisa. A grande questão é a publicidade que é dado e em quais circunstâncias que um suplente assume e qual circunstância que o vice assume. O vice assume um mandato temporário, enquanto na ausência do chefe do executivo. E a chapa é forma de maneira completa. Da mesma publicidade é obrigatório em todo o material ter o nome do vice. Já o suplente, os 2 suplentes, trabalham às vezes numa incerteza, você não sabe muito bem quem é. E segundo, a hora que ele assume é de muito mais, a temporalidade é muito maior. Ele não assume numa viagem internacional, ele não assume no afastamento de curto período por doença. Ele assume num afastamento para um novo cargo ou em caso de morte, né, que é o que acontece muito. E lembrando que o Senado é um cargo muito honorífico, no qual as pessoas são mais velhas do que no legislativo normal. Então a chance de uma fatalidade, de uma eventualidade é muito maior. Passar isso para 10 anos, nós vamos aumentar ainda mais o número de suplentes que não tem E voto. a título de informação, Barroso,
primeiro suplente, no caso da Zé Perrella, é a vereadora Helene Matosinhos, aqui do Belo Horizonte, que é do PTB. E do Aécio Neves é o Elmiro Nascimento, primeiro suplente, que também com certeza não vai assumir. Claro que ele esperava que o Aécio fosse eleito presidente. E do Anastasia é o Alexandre Silveira, né? Que todo mundo sabe também que talvez não tenha chance de assumir. Ex-delegado. Sim, ex-delegado, deputado federal, diretor-geral do DENIT, né, em Brasília, que agora também está tentando se reaproximar do PT. Agora tem muito problema lá na região do Vale do Aço e está dificultando um pouco essa volta dele para os braços do governo aí. Mas essa suplência de senador que ele citou é considerado uma excrescência da política brasileira. Nessa reforma de Eduardo Cunha não se mexe nisso, né? Agora, a maior excrescência, Barroso, nós somos o único país do mundo, entre todas as democracias, que tem o voto proporcional de lista aberta, tal como nós temos aqui no Brasil, e que a reforma já indicou que vai continuar, não se passou nem o distrital misto, nem o distrital, nem o voto de lista fechada. Depois, que o PT se quiser, queria lista fechada. depois né? a gente pode explicar cada um deles. Sim. Além disso, somado com a coligação da eleição proporcional. Nós somos o único país que combina as duas coisas. Há a coligação quando há a lista fechada, há a lista aberta sem coligação. Agora, Explica a lista por que aberta da excrescência. com O que coligação, acontece na prática disso? na prática, vai aumentar a distorção na distribuição de votos em cadeira. O que faz com que um eleitor, vamos pegar um eleitor petista, sindicalista, ligado às suas bases, a hora que ele vota num deputado do PT, num líder sindical que ele acredita, ele pode estar ajudando a eleger um membro da Igreja Universal que normalmente está coligado ao PT. Uma pessoa que ele não votaria nunca, ou vice-versa. Alguém que quer votar num membro da Igreja Universal acaba elegendo um comunista ateu em outro partido. Então, isso faz com que a direção do voto seja transformada numa coligação, o que é uma injustiça com o desejo do eleitor. Agora, com relação à participação das mulheres na política, eu acho que as mulheres precisam estar mais diretamente ligadas à questão da política no Brasil. Porque essa história de que os partidos devem abrir vagas de 20% a 30% para as mulheres, quer dizer, o sujeito põe lá a sua secretária do lar, põe lá uma amiga, uma prima, um parente, qualquer coisa, que não tem nenhum vínculo e só está ali para completar a lista. Sem dúvida. Qual a sua opinião a respeito desse tema? Sem dúvida. Tem, né? Eu acho que tem. As mulheres conseguiram sair na frente e se colocar como uma minoria com mais direito de representação do que outras. Em outras palavras, não é só da mulher que a política carece. Carece dos negros, carece dos homoafetivos. São várias minorias que estão subrepresentadas na nossa política, porque ela está muito distante dos interesses da maioria de nós, ou está muito distante do perfil de nós. O perfil dos nossos representantes não tem nada a ver com o perfil daqueles que o elegem. E pior, quanto mais pobre é o Estado, quanto mais elitizado é o Estado, maior a participação de minorias. Quanto mais pobre, menor a participação de minorias. Ou seja, aonde há mais desigualdade, a menor representação das minorias, o que é muito perverso no funcionamento da política brasileira. Você diria assim, por exemplo, Piauí, terra de Francelino Pereira, perto da terra dele, Pernambuco, né? Lá essa representação cairia nesse caso, e São Paulo, que é o estado economicamente mais forte do país, já seria o contrário? Exatamente. Então, nos estados do Nordeste, nós temos um índice de parlamentar com nível superior maior do que nos estados do Sul e Sudeste. Então, aonde há menos, é quase que em terra de cego quem tem um olho é rei. As pessoas conseguem se enxergar mais e conseguem multiplicar mais a sua liderança, o seu domínio sobre aquela minoria. Ou nos estados onde o nível educacional melhorou, onde há mais diversidade no mercado de trabalho, consegue uma representação um pouco mais diversa, mas mesmo assim muito distinta da média da população brasileira. Você pode falar com Cena Política pelo WhatsApp, 31, o prefixo, 9972-2738. Cena Política volta já já. Estamos debatendo a reforma política, qual interessa ao país, com presença do cientista político Malco Camargos,
e do jornalista Walter Freitas. Mal, o outro ponto dessa reforma política do presidente da Câmara, Eduardo Campos, é Eduardo Cunha. Opa, Eduardo Campos, seu conterrâneo está lá em cima, né? Tá lá em cima, infelizmente, né? Eduardo Cunha, a reforma política do Eduardo Cunha. Outro ponto é a reeleição para o Executivo. Um ponto muito polêmico, queria que você analisasse. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar nos interesses dos nossos legisladores, né? Eles alteraram, já foi votado, já foi aprovado em primeiro turno, tem uma outra votação, como é mudança constitucional, tem que ter 2 votações em plenário. O Senado também tem que passar. Depois 2 vezes no Senado também. Então já passou a primeira vez na Câmara, o fim da reeleição para o Executivo. Ou seja, no Legislativo continua com reeleição e mais do que isso, ilimitada. Nós temos parlamentares que têm 12 mandatos. Então, são 48 anos de mandato. Né? Um lugar comum falar, uma vida, né? Uma vida inteira. Uma vida inteira, né? Um político profissional. Um político profissional. Quase todos já são políticos profissionais, mas alguns conseguem fazer. São mais profissionais ainda, né? E na mesma casa, no mesmo cargo. Né? Então, o que eles fizeram? Aprovaram o fim da reeleição para cargos executivos. Presidente, governadores e prefeitos. A nossa legislação, ela já era restrita, ela permitia apenas uma reeleição. É igual à maior parte das democracias. São poucos os países que têm a reeleição ilimitada e também são poucos que não têm reeleição. Os Estados Unidos, por exemplo, é um exemplo clássico, no qual o presidente pode disputar uma reeleição. O que está por trás? Qual o argumento para defender a manutenção de uma reeleição para o executivo? É que o eleitor, depois de 4 anos, pode julgar olhando o passado, olhando se aquele mandatário, aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente, executou bem as suas funções e se merece continuar no cargo por mais um mandato apenas. Se ele achar que sim, ele vota nele. Se ele achar que não, ele escolhe um nome na oposição. No parlamento, também poderia ser assim. Me representou bem por um mandato, eu lhe dou o direito de ter mais um. Não me representou, eu escolho a outra. Mas eles julgaram com 2 pesos e 2 medidas. O que não fazia parte do cotidiano deles foi tirado o direito à reeleição e tirado o direito do eleitor de avaliar retrospectivamente se valia a pena ou não. Já no caso deles, manteve como está, pode ter a reeleição indefinida para cargo legislativo. Quem defende o direito, o fim do direito à reeleição, diz que é para o mandatário, o governante, não usar a máquina pública na sua reeleição. Você concorda com esse argumento? Claro que não. Se ele não usar, todo político, o fim máximo dele é a reeleição. Se não sua, do seu grupo político. Nós não podemos achar que as pessoas agem como se fossem átomos isolados uns dos outros. A máquina vai continuar sendo usada, mas é em prol de um outro nome que representa a continuidade daquele projeto político. É assim em qualquer democracia do mundo. Então, tirar a chance do eleitor de avaliar e punir maus governantes. E por que não premiar bons governantes? Eu queria fazer 2 perguntas ao professor. Primeiro, a gente fala muito do político, muito mal, aquele político está aí profissional, aquele está há muito tempo na Câmara, no Congresso, enfim. Mas vamos também ver o perfil do eleitor. Por que o eleitor vota naquele político que está lá há 30, 40 anos? Será que essa cultura também de votar em busca de algum benefício, um emprego, indicação para lá, para cá, essa coisa toda? E, por outro lado, disputar uma eleição, não é mesmo que disputar uma reeleição, não é mesmo para quem está no poder, disputar uma maratona, um lá correndo, né, a pé e outro numa moto? Então vamos lá, vamos por partes. Não há dúvidas que o nosso sistema dá mais vantagens para quem disputa uma reeleição, tanto no legislativo quanto no executivo. Se te proibisse a reeleição nos dois tipos de cargos políticos, não teria problema. Mas por que 2 pesos e 2 medidas tão diferentes? Essa é a pergunta que eu não consigo achar a resposta. No meu interesse, eu que sou responsável por legislar e fazer a reforma, eu não altero. E altero o seu, que você está distante daqui. Foi isso que foi feito, né? Somado a mais uma coisa que é a extensão do mandato para 5 anos,
que ainda vai entrar em apreciação, mas as duas propostas estavam Eduardo muito Cunha casadas. disse que colocaria agora em junho, né? Em junho, mas ele é contra, ele é a favor da manutenção dos 4 anos. O argumento que está, Barroso, é o seguinte: em 4 anos, um chefe de poder executivo não consegue arrumar a casa e colocar políticas públicas tal como combinado com o eleitor na época da eleição no seu plano de governo. Então precisaria estender mais o mandato e com o fim da reeleição, então cada um teria 5 anos para poder colocar a sua marca na administração pública. Acontece que a hora que nós fazemos isso, nós tiramos o direito do eleitor, mais uma vez, de poder avaliar o trabalho de determinado representante. Em vez de avaliar com 4 anos, uma má escolha vai durar mais tempo, vai durar 5 anos e não 4 mais. Uma boa escolha vai durar o tempo que o eleitor achar que deve. Com relação, mas o problema, professor, a pergunta inicial que eu fiz, do eleitor que troca o seu voto por benefício. Eu coordenei uma campanha na Paraíba e fiquei absurdado fiquei até de forma chateado de ver pessoas pedindo telha, tijolo, sandália, roupa, até carteira de habilitação para votar. É uma questão cultural. E isso é de norte a sul do Brasil. É verdade. Eu acho que aí tem uma questão muito sintomática, que é quando o eleitor não percebe na atuação de um político qualquer benefício de longo prazo. Então, ele prefere trocar o seu voto por um benefício de curto prazo porque ele não reconhece no trabalho da política a capacidade de mudar a sua vida de longo prazo. Então é fundamental, para que isso altere, não é mudar a lógica do eleitor. O eleitor quer sobreviver nesse mercado. É que nós tenhamos políticos mais comprometidos na mudança da situação daquele eleitor, não em relação a uma telha, um saco de cimento, uma conta de luz ou um remédio, mas que tenham políticas públicas mais transparentes e claras que possam romper com esses vínculos estabelecidos desde 1500 até hoje e em vários estados do Brasil, como você bem disse. Não podemos achar que é só no Nordeste, não. Isso funciona do Oiapoque ao Chuí, está do norte a sul. E agora, não é o problema do nosso eleitor, não. É a política que dá pouco resultado para quem participa dela. Então é melhor ganhar algo no curto prazo do que esperar nada no futuro. Como dizem aqui em Minas, é a política do um pé de botina antes da eleição e o outro pé depois da eleição, né? Que em Minas tem essa fraseologia, né? E sem dar as condições do próprio eleitor comprar a sua botina independente de pleitos eleitorais. Agora, outra questão, Barroso, que eu acho fundamental. Hoje, a mídia, de forma generalizada, todo dia mostra um caso de corrupção. Jornal, rádio, televisão. A descrença no político, na política, vai favorecer a quem? São 2 lados aí dessa história. A hora que a mídia começa a repetir cada dia um novo escândalo, isso traz com que o eleitor perceba que a política funciona só assim o tempo todo. E mais do que isso, ele acaba não dando mais importância ao escândalo, ou acaba dando importância ao escândalo do dia ou do mês e esquece o passado. Então, por exemplo, nós estamos agora com o surgimento do escândalo no futebol, né? A partir da prisão das pessoas da FIFA, o ex-presidente da CBF, etc. Com isso, a Lava Jato já deixa de ser importante. Então não se pode pensar na política como sendo a bola da vez, né? Os escândalos têm que ter começo, meio e fim. Agora nós não podemos ter a mídia tão em busca de espetáculos do ponto de vista da cobertura política, e sim, depois de contaminado, de consolidado. Mas eu observava isso hoje nos jornais, só um minutinho, Walter, que a Lava Jato sumiu do noticiário. Está basicamente a reforma política, esses aspectos que nós estamos discutindo aqui, e a questão da corrupção do futebol, que todo mundo, até bobo, sabia que existe, né? Agora, uma observação, professor e Barroso, que está se criando no país uma cultura da pré-condenação, quando toda pessoa acusada tem direito ao devido processo legal, ao contraditório e à presunção de inocência. Então, a partir do momento que aquela pessoa aparece na mídia como acusada ou investigada, ela já está liquidada, porque a sua imagem, né, a sua reputação já foi jogada no lixo. E isso não se recupera, porque nós estamos numa cultura de condenar, de pré-condenar. E depois, né, se a pessoa é inocente ou não, o estrago já foi feito. O nosso governador falou uma frase forte na defesa de sua esposa agora, essa semana. Ele deu uma entrevista coletiva no sábado. Acho que foi no domingo.
No domingo, né? E muito uma frase emocionado, eu forte vi que seus olhos estão cheios a de mesma lágrimas. liberdade de imprensa que abre espaço para que a imprensa pode noticiar em primeira mão o que está acontecendo, eu espero que seja usado com a mesma justiça para poder inocentar, caso prove que ela de fato é inocente, e ele aposta muito nisso, né? E é isso, e o problema é que às vezes a mídia ela é muito rápida para condenar e às vezes se omite na hora de inocentar. Bem, mas nesse caso é aquela história, o que vale é a primeira versão. Essa é que fica, porque a partir do momento que você assiste pelos telejornais, o jornal está falando, o rádio está divulgando, então para quem recebe, o receptor que capta essa mensagem, para ele aquela primeira informação já é verdadeira e não tem segunda oportunidade para quem está sendo acusado. E isso no Brasil, Barroso, está sendo assim cada vez mais uma questão que deve ser trabalhada e discutida, porque qualquer inocente pode ter sua vida acabada por uma informação, às vezes, mal apurada. E eu conversei recentemente com um delegado da Polícia Federal, que eu estou achando que a Polícia Federal tem que fazer um papel de polícia judiciária, investigar, sim, o Poder Judiciário dá oportunidade para a pessoa que está investigada se defender. Agora, pelo que eu estou vendo, parece que só tem um lado, né? Eu não estou aqui para defender partido nenhum. Eu acho que tem que investigar e que quem tiver a culpa no cartório, que se defenda e depois resolva com a justiça para lá. É isso aí. Sem dúvida, né? Você falou dessa defesa do governador Fernando Pimentel. Para quem não sabe, é o escândalo que envolveu o ex-deputado Virgílio Guimarães e a primeira-dama do Estado. E Cena Política vai voltar já debatendo a reforma política no país, qual caminho deve ser seguido. Vamos seguir debatendo a reforma política no país. Malco, a gente estava falando do direito à reeleição, dessa proposta do fim da reeleição, melhor falando, e ficou no ar essa pergunta sobre a unificação, a coincidência de mandatos. Como vai ser resolvido isso, no seu entender? Inclusive, é uma votação que deve acontecer em junho, neste mês que começa lá na Câmara dos Deputados. Esse tema eu acho que é um dos mais delicados da reforma. Primeiro porque ele atinge uma das maiores necessidades que nós temos, a diminuição dos custos de campanha. E não há dúvidas que nós tivermos eleição unificadas, nós teremos menos gastos com as campanhas. Isso é muito positivo. Agora, de outro lado, traz uma complicação que eu acho que tem que ser colocada em pauta e eu acho ela muito relevante. Qual que é a tendência se nós misturarmos no mesmo pleito cargos muito diferentes? Quem cuida da economia, da política externa, das relações internacionais, que é o caso do presidente da República, junto com quem cuida do caminhão de lixo, do transporte público, com políticas que afetam diretamente o dia a dia dos cidadãos no seu micro, na sua cidade. A tendência é que o eleitor olhe só para cima, só para a presidente da República e deixe de dar importância ao seu dia a dia. E a política... Ao vereador, ao prefeito. É, exatamente, porque são temas muito locais e muito pequenos quando se compara a importância de um cargo de um presidente da República. Você não acha que dá para misturar tudo no balaio, não? Eu acho que quando a gente mistura, a gente tira a qualidade do voto e tirando a qualidade do voto, aumenta os riscos de uma má escolha. Então a separação de mandatos, na minha opinião, facilita que o eleitor possa comparar o executivo nacional e estadual, junto com o legislativo, separado disso, comparar prefeitos e vereadores. Eu acho que este ganho vale a pena os custos maiores. Agora, tinha que fazer um pequeno ajuste, um pequeno incremento. A reforma política não precisa ter uma grande transformação. Às vezes, pequenas melhorias já nos fariam muito bem. Só pode disputar um mandato quem renuncia a outro. Não tem que acabar com essa farra de candidatos que estão a cada 2 anos disputando pleito. Vereador que sai para deputado, deputado que sai para prefeito, sem ônus. A hora que ele volta, o cargo dele está garantido, sem risco nenhum. Então vamos aumentar os riscos para quem quer dar novos voos, para que as pessoas pensem mais em complementar os seus mandatos. E a pessoa vota naquele que quer que seja eleito, não que seja secretário. Exatamente. Né, professor? Eu vou votar no deputado, no vereador, que eu quero que ele seja vereador, me represente, ou deputado, mas aí imediatamente, por uma questão de arrumação política, ele assume um cargo de secretário. Essa é uma outra... frustra aquela pessoa, o seu eleitorado. Essa é uma outra mudança incremental,
os membros do Legislativo não deveriam poder ocupar cargos no Executivo. Professor, um caso, Barroso, que eu queria que o senhor falasse. Bem, recentemente tivemos eleição para governador, presidente, senador, e aqui em Minas Gerais o Aécio Neves foi derrotado. Apresentou uma candidatura que não era aquela melhor, né, porque muita gente achava que seria o governador, ex-governador Alberto Pinto Coelho, com o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Dinis Pinheiro. Aquela chapa já estaria pronta para enfrentar o candidato do PT, no caso, Fernando Pimentel, que venceu o primeiro turno. Eu queria que o senhor fizesse uma análise rápida, se haveria possibilidade com essa chapa do Alberto e do Dinis ter um segundo turno em Minas. E outra coisa também, o Aécio perdeu a eleição por quase 3 milhões, um pouco de votos, né? Hoje, o maior líder da oposição no Brasil é Eduardo Cunha, que é do PMDB, presidente da Câmara, e é do partido, né, do vice-presidente Michel Temer, quer dizer, da base aliada. Eduardo Cunha, então, tomou para si a imagem do líder da oposição no Brasil, e o Aécio Neves está no escanteio, como parece que está um pouco o Geraldo Alckmin de São Paulo. Eu queria que o senhor fizesse análise sobre esses dois temas. O maior líder da oposição é da situação, né? É, exatamente. É coisa do Brasil, né? Vamos partir da nossa cozinha para a gente chegar na sala mais na frente. Aqui em Minas, né, não há dúvidas que a escolha do candidato foi crucial para o resultado da eleição. Pimenta da Veiga não teve a identidade ou a relação com o eleitor que se esperava que se tivesse daquele candidato. E mais do que isso, a distância dele do Estado deu um argumento para a oposição, no caso do Partido dos Trabalhadores, colocar muito a necessidade de proximidade de governar mais perto do cidadão. Então, o perfil do candidato deu um argumento importante para a campanha, que foi muito bem usado por Fernando Pimentel e seus estrategistas. Do ponto de vista nacional, eu acho que o papel que Eduardo Cunha ocupa hoje também é um papel estratégico. E eu acho que aí, Walter, está a principal fragilidade do candidato Aécio Neves e que porque ele não tem conseguido segurar essa liderança, esse volume de votos tão grande que ele teve nas eleições. Ele não tem conseguido colocar novas pautas na política brasileira. Eduardo Cunha, com todas as suas fragilidades, eu discordo da maior parte das pautas que ele coloca, mas ele traz novas pautas. A reforma política que foi votada, ele trouxe o distritão. Seja melhor ou pior, ele colocou uma ideia e conseguiu levar à frente. Aécio Neves trabalha muito a reboque do discurso da situação, ou seja, ele é contra a situação, conseguiu aumentar muito o ódio ao PT. Isso foi uma estratégia de sucesso, mas não conseguiu se qualificar como uma alternativa, porque o eleitor, de fato, não sabe o que Aécio pensa sobre vários dos temas, uma vez que quase sempre ele age a partir da ação dos seus principais adversários e não coloca, então, né? não coloca temas que são necessários. Ele anda a reboque da situação. Eu fico muito triste quando eu vejo a política brasileira hoje. Eu sinto tanta falta de um discurso liberal, no sentido mais clássico da palavra, de quem defende a diminuição do Estado, no papel do Estado mínimo, na economia, né? De quem defenda menos impostos, um Estado mais eficiente. Agora, com clareza, em quais áreas são residentes. Apenas falar em reduzir o número de ministérios é retórica. Professor, tem que pensar com as consequências e um para a detalhe política. que a gente observa muito é que o Geraldo Alckmin e também o José Serra, eles têm, assim, uma certa desconfiança com o Aécio. Porque os dois foram derrotados aqui em Minas Gerais e praticamente, assim, o Aécio ficou devendo apoio a essas candidaturas no passado que foram derrotadas 2 vezes pelo Lula. Então, eu vejo o cenário para 2018 muito complexo para o senador Aécio Neves. Agora é um cenário, o meu medo de 2018 é porque é um cenário muito complexo para o Partido dos Trabalhadores também, dado que vem com um desgaste muito forte, né, já a partir vai ser 16 anos de PT. E a oposição, capitaneada pelo PSDB, que deveria ser uma liderança mais natural, com uma ausência de discurso. Eu morro de medo de alguém representante, não de uma política mais liberal ou de uma política mais ligada ao comunismo, qualquer ideologia por trás, mas de uma política mais conservadora no que se refere a direitos de minoria, no que se refere à segurança pública, no que se refere à política GLTB, etc. E o Bolsonaro está ensaiando aí, dizendo que já está preparado para enfrentar o Lula. Só que o Lula, na minha opinião, Lula não será candidato. Ele somente chamou para si agora
o foco da mídia para refrescar um pouco, né, a situação da Dilma, porque eu acho que ele não tem condição mais de saúde para ser candidato em 2018. Marco, para a gente finalizar esse assunto de reforma política, aí é uma pauta também importante para discutir, mas vamos finalizar a reforma política. Eu disse no início que a reforma política não é panaceia para todos os males. Mas para a gente finalizar, qual seria a reforma política ideal, ou pelo menos próxima ao ideal para o país? Vamos lá. Eu acho que a gente tem a reforma de algumas pautas de alguns partidos. O PT tem uma pauta clara, o PSDB tem alguns pontos, mas não tem uma pauta tão colocada. A OAB tem uma pauta clara, a CNBB tem outra pauta e essas pautas não são convergentes. Miscelânea, né? A comissão construída no Congresso teve uma outra pauta que não foi apreciada. O Eduardo Cunha destruiu a comissão no dia anterior à votação. O que mostra, Barroso, que não é a reforma política, a grande transformação na nossa instituição, do jeito que se regula a política, que vai trazer mudanças. Quem será? A reforma política será feita por políticos, não há dúvida disso, não há outro caminho que não seja eles próprios. E se não for feita por eles vão ocupar novos cargos na nossa arena política. Nós temos que ter mudanças incrementais, pequenas melhorias, para que a gente possa produzir melhores resultados para a nossa sociedade. Eu sou a favor de duas pequenas minorias neste momento. A primeira, já perdi, a proibição das coligações nas eleições proporcionais, para dar mais identidade aos partidos. A segunda, tenho uma esperança que aconteça, mas na verdade os sinais é que isso não vai acontecer de forma alguma, porque isso vai dar muito mais trabalho aos nossos legisladores, aos nossos políticos, que é a limitação do teto de um salário mínimo por doador na campanha. Me permita fazer uma observação. E aí aqui, haveria o financiamento público? Não, já temos o financiamento público, hoje mantém como está o financiamento público, né? Porque ele já tem o fundo partidário, que hoje já é quase de R$1 bilhão por ano, né, a partir do orçamento deste ano, somado à cessão do tempo de TV, o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que é um excelente espaço de comunicação nas épocas de campanha. Professor, após as manifestações de 2013, a Dilma foi à televisão e defendeu uma nova Constituinte. Seria a solução do Brasil hoje depender dessa reforma? Exclusiva para a reforma? Exatamente, uma nova Constituinte sem a permanência de nenhum deputado, de nenhum político. Quer dizer, você estaria ali somente para fazer essa nova Constituinte e dar um novo viés político ao país? Walter, nossos problemas não são de nossas leis, são das pessoas que ocupam esses cargos. Não é essa nova Constituinte que vai gerar essas melhorias que nós precisamos. São mudanças incrementais. Fazer uma nova Constituinte pode sim diminuir um pouco do interesse do partido A, o partido B, do fulano A ou do fulano B. Mas as elites políticas vão se perpetuar como se perpetuou de 88 para frente. Não mudou tanto o Congresso de 88 por de depois. Então nós não podemos achar que é fazendo mudanças na lei que nós vamos mudar os homens. Nós temos que trabalhar a mudança dos homens, que a partir daí trabalhamos melhores leis. Eu queria até fazer uma observação nisso que o professor falou, Barroso. Eu cheguei em Brasília, conheci um ex-deputado federal, me apresentou o filho dele, deputado federal, um rapaz de 23 anos, mas estava com uma cara de tristeza, coitado. Que eu falei, garoto, você podia aproveitar a sua juventude, ao invés de estar aqui como deputado. A mulher do deputado é prefeita de uma cidade dele, tá certo? E a filha é deputada estadual, quer dizer, é essa capitania hereditária aqui no Brasil que nunca acaba. Exatamente. Quer dizer, é o pai que passa para o filho, que passa para o sobrinho, que passa e aí vai. Emprego público. Emprego público. O voto, eu brinco que ele é a renovação se dá ou por espólio, quando é marido que passa para a mulher, ou por herança, quando é pai que passa para filho. É assim que tem sido a nossa renovação na política. Aconteceu agora com o Hélio Gomes, lá de Governador Valadares, que elegeu a sua esposa, a Bruna, de apenas 25 anos, deputada federal. Não sei nem se ela sabia onde ficava Brasília. Essa capitania hereditária, né, só para concluir, acho que não tem jeito, não tem reforma que cuide disso, né? Exatamente. Então nós temos que ter melhores homens para que a gente tenha melhores políticas e não melhores leis para produzir melhores políticas. E também a participação da mulher, né? Sem dúvida. Você Homem no sentido mais amplo da palavra. E transigente desde o início do programa, as mulheres, né? Bem, eu acho Parabéns, que tem que ter, eu também concordo com você, sim, viu? maciçamente a participação feminina na política, e não só na política, em todos os níveis da sociedade civil no país. Concordo com você. Olha, agradecer nunca é muito. Agradeço a Malco Camargos, ao jornalista Walter Freitas, Obrigado. Pernambuco, como Obrigado. é chamado carinhosamente aí no meio da imprensa, Obrigado. no meio dos jornalistas. E se você quiser falar com Cena Política, debater, sugerir, mande um e-mail, carlosbarroso, com z, @hotmail.com.
cena política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.